Nesse vídeo, nós vamos resolver as questões relativas ao assunto áreas e volumes do Exame Nacional de Acesso ao Mestrado em Matemática, o ProfMat. Vamos dar início? Primeiro, eu quero que você dê o like. Caso você goste, quiser deixar para o final, mas para não esquecer, já dê o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e comenta alguma coisa para saber aí qual o retorno sobre essa aula e possa te ajudar a entrar nesse mestrado. Então, bora dar início à nossa aula. Começando, então, com o ano de 2023, sobre a questão de áreas e volumes. A primeira questão, ele diz que a área do triângulo cujos lados medem 5, 12 e 13 é igual a... Então, essa questão nós vamos resolvê-la de dois modos diferentes. Por que dois modos diferentes? Porque você tem mais de uma forma, então, de encontrar ali um jeito de sair daquela questão com ela vitoriosa. Então, a primeira forma, se você tem os três lados de um triângulo, uma fórmula concebida assim de imediato, é a fórmula de Heron. Como diz a fórmula de Heron? Primeiro você pega o semiperímetro desse triângulo, que no caso vai ser a metade do perímetro, né? Então, metade do perímetro vai ser, 5 mais 12 mais 13, que dá 30, dividido por 2 dá 15. Então, a fórmula de Heron diz que a área é igual à raiz quadrada do semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos cada um dos lados. Então, você vai multiplicar três fatores. Então, o primeiro fator é 15 menos 5, 10. Não necessariamente nessa ordem, né? O segundo fator seria 15 menos 12, seria 3. E o último, 15 menos 13, que dá 2. E aí, você tem que 15 vezes 10 dá 150, vezes 3, 450, vezes 2, 900. A raiz quadrada de 900 é 30. Então, essa é uma questão bem simples, aí, cuja resposta é a letra C. Mas nós temos um outro modo também de resolver essa questão, que é um modo também simples e fácil. E é importante você ter mais de uma forma de você resolver a mesma questão. Bom, então como seria essa segunda forma? Basta verificar, se você tiver esse feeling, né, de verificar que 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado vai ser igual a 25 mais 144, que dá 169, que é exatamente 13 ao quadrado, terceiro lado ao quadrado. Então o triângulo é retângulo. Daí é só fácil, né, encontrar a área dele. Como é que seria isso? Então a área é a metade do produto dos catetos. Então seria 5 vezes 12, base vezes altura, dividido por 2, o que dá igual a 30. Das duas formas é muito rápido e imediato, tá? Bom, então vamos agora para a questão de número 7 do ano de 2023, sobre o assunto de áreas. Considere dois quadrados de lado 7 e 3 justapostos como na figura abaixo. Então você tem esse quadrado maior aqui com o lado 3, esse quadrado menor com o lado 7. E agora, para descobrir essa área sombreada, é muito simples. Você tem diversas formas, uma delas é você dividir essa figura em duas figuras. Vou desenhar em vermelho o quadrado para a gente separar e aí fazer a diferenciação. Então tem essa aí que é bem simples, né? 7 ao quadrado, 49. E a outra a gente pode fazer, por exemplo, esse trapézio aqui, que eu estou desenhando de verde. Bom, a área desse trapézio, vou deixar assim, porque aí a gente identifica pela cor, vai ser a base maior, que é o lado do quadrado, que é 7, mais a base menor, que é o lado do quadrado menor, que é 3, vezes a altura, que vai ser o lado do quadrado menor, dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5, vezes 3 dá 15. Então essa é a área verde. A área vermelha vai ser igual a 49, ou 7 ao quadrado, que é o quadrado maior, bem simples.
Bom, e por fim, então, a área total, vamos chamar de AT, a área total, vai ser 15 mais 49, 64. O que nós queremos não é a área total, eu quero a área sombreada. Vamos chamar de área sombreada S. A área sombreada. Então, a S será igual à área total menos. O que nós vamos subtrair vai ser esse triângulo retângulo aqui, que é metade do quadrado, portanto, 49 sobre 2. Menos a área desse triângulo menor, cujos lados são um triângulo retângulo, né, de cateto 10 e 3. Então, a área será 10 vezes 3 dividido por 2, 30 dividido por 2 dá 15. Então, seria 64 menos 15, que dá 49, menos 49 sobre 2. E aí, claramente, o resultado vai ser 49, metade de 49, 49 sobre 2. E aí vamos deixar em fração, porque aqui o item correto, então, vai ser conforme está na letra E. Tá? Questão bem simples, né? Vamos para a próxima. Questão 15, do ano 2023, sobre área. O paralelogramo ABCD da figura tem área 8, com MA igual a AB. Então, aqui nós temos um triângulo isósceles, MAB, e MA e AB são congruentes, né? Triângulo isósceles, essa altura ela divide esse triângulo ao meio. Então, AH é a altura, divide esse triângulo AMB em dois triângulos congruentes, AMH, HAB, dois triângulos retângulos. Bom, e aqui vale a pena você considerar o seguinte, você tem um triângulo qualquer aqui, tá? Uma propriedadezinha. Então, ó, esse lado aqui, vamos chamar de L, e essa aqui vai ser a nossa altura. A área do nosso triângulo vai ser base, que é o L, vezes altura, dividido por 2. Eu vou colocar assim para a gente entender melhor. Agora, se pegar esse triângulo e dobrar o lado dele, deixando então a mesma altura, a área desse triângulo será igual a base, 2L, vezes a altura, que é a mesma, dividido por 2. Tá? Se esse aqui a gente chama de área 1, então essa parte vai ser a área 1. Portanto, essa área é o dobro da área 1. Então, se você dobrar o lado, se você dobrar a base do triângulo, você dobra a área. Se você triplicar, então, analogamente, se você triplicar a base, você triplica a área. Se você reduzir a metade, você reduz a área à metade. Bom, dito isso, o que é que acontece? É que, então, há uma dependência entre a área e a base, por exemplo. Isso nós vamos usar aqui nessa questão, ó, de forma bem simples, bem imediata. Esse aqui é o ponto M, esse aqui é o ponto H. E aí, vamos fazer o dobro desse pedaço aqui. E esse aqui é o ponto B. Bom, a área do triângulo A, vamos ver, como esse aqui é ponto médio, nós temos que ver que a área do triângulo AMD é exatamente igual a metade, como ele é metade da base, ele é metade da área do triângulo ABD. E o triângulo AHD, a área do triângulo AHD, bom, HD é 3/4 de A. Vamos botar assim, que ele é metade, não, nesse caso não. Seria, como esse lado, o HD, se você dividir aqui, ó, você vai ter 1, 2, divide aqui ao meio, 3/4, pega 3 lados, você tem 3/4 desse tamanho. A HD vai ser 3/4 de BD. Então, a área do triângulo AHD é 3/4 da área do triângulo ABD. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a área que nós queremos é o triângulo AHD. É exatamente essa área aqui que a gente quer. Então,
Então, basta descobrir a área do triângulo ABD. Mas a área do triângulo ABD é muito simples, já que a área de todo o paralelogramo é igual a 8, então a área do triângulo ABD é a metade do paralelogramo, né? Vai ser igual a 8 sobre 2, que isso então vai ser igual a 4. Então a área do triângulo AHD, parece barulho de cachorro, de carro, de tudo, né? Vezes 4, que é exatamente então igual a 3. Item correto, então é a letra C. Outra forma de você verificar isso é muito simples, olha só. Então, cada um desses triângulos aqui, ó, o triângulo DMC, DMA, AMB e BMC, ele divide esse paralelogramo em 4 triângulos que têm a mesma área. Porque eles vão ter bases e altura. Se você considerar, por que esse DMC tem a mesma área do MCB? Porque eles têm a mesma área, metade da diagonal, e a mesma altura. Por que o DMC tem a mesma área do DAM? Porque eles têm a mesma área, certo? Aqui é a diagonal dividida ao meio, e a mesma altura. Então, esses são 4 triângulos de mesma dimensão, de mesma área. Então, cada um tem área 2, já que a área total é 8. Se cada um tem área 2, e esse triângulo aqui, ó, AMB, é a metade de um triângulo, um desses 4 triângulos, então a área total seria 2 aqui, ó, seria, né, área 2, e esse aqui tem área 2, cada um desses aqui, como são 2 triângulos congruentes, área 1. Logo, a área do triângulo AHD é 2 mais 1, que é 3. Tá? Então, outra forma de você descobrir a mesma área. Agora vamos para a questão 23 do ano de 2022 sobre volumes. A única questão de volumes desses 2 anos aí. Você tem uma esfera de raio R e um cubo de aresta A com o mesmo volume. Então, o que essa questão ela quer cobrar de você? Primeiro, ela quer saber qual é a razão entre o raio da esfera e a aresta do cubo. Ela quer saber de você se você sabe simplesmente qual é o volume do cubo e o volume da esfera. A gente sabe que o volume do cubo, que é igual ao volume da esfera, o volume da esfera é menos comum. Né? O volume do cubo, que tem a aresta A, é A ao cubo. É muito simples, é A vezes A. Como a do paralelepípedo, vezes a altura, vezes o comprimento. E a esfera, essa que não é tão comum, é 4/3 de πr3. Então vai a dica, olha só, área da superfície de uma esfera, volume de uma esfera, estuda algumas fórmulas de esfera que te ajudam aí a sair de um prego. Tá? E aí agora como é que a gente faz para encontrar essa razão? Muito simples, olha só, eu vou dividir tudo por área, ou aresta ao cubo, e vou multiplicar por 3/4 de π. Então, aqui eu vou ficar com R ao cubo, dividido por A ao cubo. E agora aqui vai ficar 3 dividido por 4π. Mas o que acontece aqui é que esse R ao cubo dividido por A ao cubo, eu posso dizer que é R dividido por A, tudo isso ao cubo, né? Uma regrinha simples da potenciação, e isso daqui permanece 3 dividido por 4π. E agora, simplesmente, vou extrair a raiz cúbica de cada um dos membros. Então, a razão entre o raio e a aresta será, então, a raiz cúbica de 3 dividido por 4π. Bem simples, né? Bem simples mesmo. Então, como eu disse, o item aqui é o item A. O que essa questão ela quer, na realidade, é simplesmente saber se você sabe qual é o volume da esfera. Sabendo o volume da esfera, a questão morreu, né? Próxima questão, questão 26, que é uma questão de área do quadrado sendo subtraído da área de um círculo, cujo raio seja igual à metade desse lado. Então, ele pergunta aqui, ó, ele diz, bom, na figura abaixo nós temos um círculo inscrito em um quadrado de lado L. Então, podemos dizer que o raio aqui é metade do lado.
Se Q é a área do quadrado, então Q é a área do quadrado, Q vai ser L ao quadrado. Bem simples. S é a área sombreada. A área sombreada é a área do quadrado, que é L ao quadrado, menos a área do círculo. A área do círculo é π vezes R ao quadrado, só que o raio é L sobre 2 ao quadrado. Ou seja, L ao quadrado menos π sobre, menos π sobre 4 L ao quadrado. Pronto. Esse aqui vai ser o S. O que ele quer, então? Ele quer a razão entre S e Q. Aqui dá para a gente melhorar, né? Vai ficar colocando L ao quadrado em evidência. Não sei se vai haver necessidade disso. Bom, vamos colocar assim, vai ter necessidade sim. L ao quadrado vai ser 1 menos π sobre 4. Então, aqui eu ainda posso colocar como sendo L ao quadrado, que multiplica 4 menos π dividido por 4. Muito bem, esse aqui é o S. O S dividido por Q vai ser dado por o S. Então, L ao quadrado, 4 menos π dividido por 4. Tudo isso dividido por Q, que é L ao quadrado. Divide L ao quadrado por L ao quadrado. O resultado vai ser 4 menos π sobre 4. Questão bem simples, não? 4 menos π sobre 4. O item correto é o item E. O que ele cobra nessa questão? Bom, a área do quadrado, extremamente simples. A área sombreada, extremamente simples. E uma razão aí que está bem extremamente simples. Uma questão bem simples mesmo, viu? Bom, com isso agora nós vamos para as questões de área e volume. São duas questões, agora relativas ao ano de 2022. Vamos ver qual é a primeira questão. Essa questão aqui, questão 16, é muito interessante. Eu estou colocando ela como área porque o que ele pede é justamente duas áreas. Vamos ler, depois eu vou comentar sobre ela. Sobre os catetos de um triângulo retângulo, cujo maior ângulo agudo mede alfa, o ângulo alfa está aqui destacado na figura, são construídos hexágonos regulares e sobre a hipotenusa nós temos um triângulo equilátero, conforme indicado na figura. Se a tangente de alfa é igual a 2, então a área do hexágono menor mede 1, então as áreas do triângulo equilátero e a do hexágono medem respectivamente. Então essa questão ela envolve mais de um assunto. Além do assunto área, ela vai envolver proporcionalidade e vai envolver também generalização do triângulo, do teorema de Pitágoras. Generalização do teorema de Pitágoras. Sabendo desses três conceitos, a questão sai bem simples. O que a gente tem que saber, então? Eu vou dizer aqui quais são as nossas ferramentas que nós vamos usar. Primeiro, se você tem dois lados aqui do triângulo, vamos supor que o lado 2 dividido por o lado 1, então, e as áreas são H2, área 2, A2, dividido por A1. Essa proporcionalidade ela funciona da seguinte forma. A razão entre as áreas é exatamente igual ao quadrado da razão entre os lados. Porque a gente sabe que a área é uma medida de comprimento elevado ao quadrado, né? Então, a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão entre os lados. Esse aí é um dos conhecimentos que você tem que ter. Outro, da generalização do teorema de Pitágoras, por exemplo, se você tem aqui um triângulo retângulo, tá? E você tem uma figura qualquer aqui. E outras duas figuras semelhantes sobre os catetos. Então, vamos colocá-las aqui. Então, nós podemos dizer que essa área 1 aqui, essa área 2 aqui, essa área 3 aqui. Então,
generalização do triângulo retângulo, ele diz que a área 1 vai ser exatamente a soma das duas áreas. Que a gente conhece como quadrado, né? Porque aqui colocando um quadrado sobre os lados do triângulo. Mas de uma forma generalizada, nós observamos que vale que essa área 1, que é a área da figura sobre a hipotenusa, se forem semelhantes, essas figuras A1, A2 e A3, e elas estiverem sobre os lados do triângulo, obedece a essa regrazinha aqui. Tá? Então essas duas aqui vão ser essencial. Bom, sobre área, eu queria dizer também que um hexágono é regular, né? Claro. Ele tem, então, 6 triângulos equiláteros. Tá? Um hexágono é igual a 6 triângulos equiláteros. Um hexágono regular. Deixa eu ajustar aqui para ficar bem certinho, tá? Vai ser igual. Então, esses daqui são os conhecimentos básicos e necessários para resolver essa questão. Posso resolver de outro modo? Pode. Claro que pode. Mas é a forma com que eu vou resolver essa questão. Então, vamos chamar esse triângulo aqui, ó, com área 1, esse hexágono menor, tá? Esse hexágono maior com área 2. E esse daqui eu vou botar um triângulo T3. E aqui ele é formado por um hexágono. Podemos dizer que ele tem aqui um hexágono de... Não está legal, mas aqui seria um hexágono 3. Bom, aí o que a gente já pode tirar daqui, por exemplo, é que T3, pelo que foi dito nessa parte aqui, ó, é um sexto de H3. Tá? Essa fórmula aqui vai ser importante. Por quê? Porque aí, usando a generalização do Teorema de Pitágoras, nós sabemos que a H3 é igual a 1 mais A2. Então, é outra formazinha que a gente está tirando dali, tá? Muito bem. E agora, nós vamos resolver, de fato, essa questão. E o que é que ele quer, né? Bom, então a área do triângulo equilátero, ou seja, a gente quer o T3. Deixa eu destacar aqui, para nós não nos perdermos. E a área do hexágono maior. A área do hexágono maior que eu chamei de A2. Então, são as duas coisas que a gente precisa nessa questão. O que é que nós já podemos ter? Além dessas fórmulas aqui, ó. O que é que a gente vai tirar, por exemplo, dessa proporção? A área 2 dividido pela área 1. Só que a área 1 já foi dada, né? Ó. A área do hexágono menor, ou seja, vou botar bem aqui, ó, A1 é igual a 1. A área 2 dividido pela área 1, ou seja, a área 2 dividido por 1 vai ser igual a... Aqui eu vou chamar de lado 2, que é o cateto maior desse triângulo. Aqui eu vou chamar de lado 1. Então vai ser o quadrado do lado 2. Bom, esse lado 1 aqui, ó. Esse lado 1... Meu cachorro está ressonando aqui forte. Bom, é o lado do hexágono menor, cuja área vai ser 1. Mas, olha que coisa interessante aqui. Ele disse que a tangente de alfa é 2. O que é a tangente de alfa? A tangente de alfa vai ser o L2 dividido por L1. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é 2. Mas olha que legal. Não precisava nem ter colocado isso aqui. Assim, vamos colocar entre parênteses, que fica mais simples, né? Já que a gente já tem, então, L2 sobre L1. Então, isso daqui vai ser 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4.
Tá? Bom, aí a gente já vai ter que a área 2 é igual a 4 vezes a área 1. Mas a área 1 é 1. Isso aqui é igual a 1. Então, a área 2, ou seja, a área do hexágono 2, que é uma das coisas que a gente precisa, que pede a questão, é igual a 4. Uma já foi, né? Uma já foi. Um item já foi. Qual é o outro item? Ele pede agora quem é o T3. E aí agora a gente vai usar a generalização do Teorema de Pitágoras, porque nós sabemos, tirando daqui, ó, que H3 é igual a A1 mais A2. A1 nós já sabemos que é 1. A2 nós já sabemos que é 4, acabamos de descobrir. Portanto, ó, o H3 é 5. E T3, daqui, ó, T3 é H3 dividido por 6. Então, será 5 sobre 6. Essa, então, é a segunda parte. Questão interessante que ela envolve vários assuntos numa questão só, né? Que ele pode ser cobrado, então, estou fazendo nessa questão diária, mas ele pode ser inserida numa questão de proporcionalidade, apesar que a maior cobrança em relação ao assunto seria realmente a área e generalização do Teorema de Pitágoras. Vamos agora para a próxima questão. Questão 23, ano 2022, sobre a área do Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática ou Profimate, diz ABCD é um quadrado de lado 4, conforme a figura a seguir. Então, a gente já coloca aqui o valor 4 nos lados desse quadrado maior. Sabendo que B é igual a 1, então esse pedacinho daqui para cá é igual a 1. O centro do quadrado é O. F é a interseção de OB com AE. Então, ele quer a área do triângulo OFE, que é esse triângulo sombreado aqui. Então, o que a gente tem que saber para resolver essa questão? A gente tem que tratar, ó, nós temos dois triângulos aqui, o BFE, o BOE, ou FOE, e temos esse quadrado, esse triângulo ADF. Ele tem uma relação importante dele com esse triângulo BFE. Qual relação é essa? Primeiro, você veja que esse ângulo que eu coloquei aqui são opostos pelo vértice, portanto, congruentes. Esse ângulo aqui é de 45 graus, porque ele está na diagonal do quadrado, e esse aqui também, ó. Então, pelo caso ângulo-ângulo, e aí você tem que saber os casos de semelhança, né, do triângulo. O triângulo BFE vai ser semelhante ao triângulo. Vamos botar na mesma razão de semelhança. B é o que tem dois tracinhos. O que tem dois tracinhos aqui é D. O F é comum. E aqui o E vai ser de acordo com o A. Então, o triângulo BFE é semelhante ao triângulo DFA. Bom, e aí, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que buscar uma relação entre esse lado BF e o lado FD, ou DF. Tá? O que é que vai acontecer? Olha só. Qual é a razão de semelhança entre os lados? A razão de semelhança, vamos colocar assim, ó, AD, esse lado AD do triângulo grande, ele é homólogo a qual? Tem dois tracinhos ao que não tem tracinho, dois tracinhos é o BE. É justamente os que valem 4 e 1. Então, a razão entre os lados é de 4 para 1. Esses valores nos dão essa relação de proporção. Então, todos os lados homólogos estão nessa razão 4 para 1. Daí eu posso dizer, por exemplo, que DF, que é do triângulo maior, que é aí ó, o lado que está entre os dois tracinhos e um tracinho. Dois tracinhos e um tracinho é o BF. BF. Também estão na razão de 4 para 1. Porque 4 é a nossa constante de proporcionalidade do triângulo maior para o triângulo menor. E aí, ó, o que é legal de saber daqui é que DF vai ser 4 vezes o BF. Bota essa relação
muito importante para a resolução dessa questão, a DF é 4BF. Show de bola, DF e BF, ou FB, né? 4 vezes. Bom, aí o que é que nós temos aqui? Ó? É que DF, a gente pode ainda dizer que DF vai ser DO mais OF. Isso aqui é 4 vezes BF. Só que DO, como O é o centro desse nosso quadrado, DO eu posso dizer que é a mesma coisa de OF mais BF. Tá? Isso aqui é o DO. Mais o outro OF vai ser igual a 4BF. E com isso a gente vai estabelecer uma relação entre OF e BF. É muito importante essa relação. Então aqui, ó, 2 vezes OF, subtraindo BF vai ser 3BF. E agora eu posso dizer que BF é igual, dividindo tudo por 3 vai ser 2 terços. 2 terços. BF é 2 terços de OF. Tá, ó, BF, esse ladozinho menor, é 2 terços de BF, vai ser 2 terços desse daqui, de OF. Vamos guardar essa relaçãozinha aqui. Agora, olhando para os triângulos OFE, eu vou colocar esse triângulo OFE, a área, né? Vou dizer o seguinte, que a área desse triângulo OFE mais a área, vamos escrever assim, tá? Do triângulo FEB. Então, isso aqui são as áreas. Tá. Como é que eu calculo essas duas áreas? Essas duas áreas são exatamente igual à área do triângulo BEO. BEO. E como é que a gente calcula a área do BEO? Aqui nós temos essa base. Vamos olhar isso aqui como uma base. A altura, que é essa daqui, ó, essa aqui seria a nossa altura, é exatamente a metade do lado do quadrado maior, que é 2. Dividido por 2. Então, essa área é igual a 1. Com isso, nós podemos dizer que a área do triângulo OFE mais a área... Vamos chamar com um código para ficar melhor, tá bom? Vou chamar de um código para ficar mais... Eu vou chamar isso aqui de 1. E a área que a gente quer realmente, eu vou chamar de 2, tá? Então, olha só, a área 1 mais a área 2, isso aqui é igual a 1. Agora, essa aqui é uma relação que existe entre essas duas áreas. O que eu tenho é que a relação entre os lados, BF e OF. E nós sabemos que uma relação entre esses lados está proporcional ao lado, né? ao BF dali. BF dividido por OF. Isso aqui está na razão de 2 para 3. Se os lados estão na razão de 2 para 3, aqui é importante nós entendermos que, olha só, já foi feito em outra questão de área no ano de 2023, que é o seguinte, você tem esse lado aqui, tá? Essa aqui é a sua altura. Para deixar a coisa bem clarinha, a área desse triângulo, vamos chamar de área 1, vai ser base, que é o L, vezes a altura, dividido por 2. Se eu agora tomar uma base, vai ser N vezes o lado, o N sendo um número real qualquer, e aqui a altura sendo a mesma. A altura é a mesma. Então, essa área 2, que vai ser igual a base, NL,
vezes a altura dividido por 2. Como NL dividido por 2 é a área 1, então a área 2 vai ser N vezes a área 1. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que que as áreas, a área 2 com relação à área 1 está dependente desse N aqui. Ó. Se eu multiplico a base por N, a área também é multiplicada por N. Isso é que eu quero dizer. Com isso, o que é que nós vamos pegar? Vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Tá, vamos pegar esse triângulo aqui. Que aqui tem um pedaço E, aqui vai ser o B, e aqui é o O, e aqui a gente vai pegar um F, bem aqui assim, F. Aí nós temos ali uma relação de que BF é igual a 2 terços de OF. Tá? Agora, veja que a área do triângulo BFE é essa área da base, que é BF, vezes uma altura, que a altura seria essa altura daqui para cá, dividido por 2. Tá? E, então, a área do triângulo OFE vai ser OF vezes a altura dividido por 2. Bom, agora, o que acontece aqui? Ó? BF, eu já tenho uma relação, é 2 terços de OF. BF é 2 terços de OF. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 OF vezes a altura dividido por 3 vezes 2. Esse 2 aqui, tá certo isso? 2 terços. Tá, esse aqui vai embora com esse. E aí, então, ó, vai ser igual a OF vezes H dividido por 3. Só que OF vezes H dividido por 2 não seria nem legal. Eu vou botar, então, 2 terços sobre 2, porque eu não vou... Deixa eu colocar aqui para só ajustar melhor. Ao invés de já simplificar aqui, não foi uma boa ideia essa simplificação. Deixa eu colocar assim, ó. Por quê? Porque OF vezes H dividido por 2, isso aqui vai ser a área de OFE, que está bem aqui, ó. Então, daqui, nós vamos ter que a área do triângulo BFE, que é 1, né? A área de 1. Então, deixa eu ajustar isso aqui e colocar logo 1 aqui. Então, daqui, ó, eu posso dizer que 1, tá? É igual a BFE, que é 1, vai ser igual a 2 terços de OF sobre H, que é OFE, que é 2. Então, eu vou trazer isso agora para cá. Ó. Eu quero a área 2, não é? Então, eu já vou logo adiantar esse processo aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou trazer esse dado aqui e vou inserir aqui. Então, olha só. Se eu tenho que 1 é 2 terços de 2, então vai ficar 2 terços de 2 mais 2. 2 é o que a gente quer, né? Lembrando que 2 é a área que a gente quer. É o objetivo da questão, isso aqui é igual a 1. Meio riscado aqui, mas com as setinhas dá para entender. Bom, 2 terços mais, aqui vai ficar 5. Isso aqui não é π não, tá? É 5 vezes a área 2, dividido por 3, isso aqui é igual a 1. Então, a área 2 vai ser igual a 1 inverso de 5 sobre 3, que dá 3 sobre 5. É exatamente aqui o item C. Bom, com isso, pessoal, nós finalizamos as questões de área e volume dos anos de 2023 e 2022, do exame de acesso ao mestrado profissional Prof. Mate. E eu peço de novo que, se você gostou do vídeo, dá aí um like, tá?
compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e comenta alguma coisa para que eu possa entender se esse vídeo foi bom, se foi importante para você ou não. Nós temos diversos outros vídeos no canal resolvendo questões de outros assuntos do ano de 2023 até lá 2016, 2017 por ali, dos outros assuntos como proporcionalidade e porcentagem, como métodos de contagem, como o teorema de Pitágoras, todos os outros assuntos que não tiveram lá estão sendo construídos agora. Por isso é importante você acompanhar. Se você estiver fazendo, se preparando para o Profmat em 2023, você não deixe de olhar todos os nossos vídeos. Tem teoria, tem questões anteriores, tem questões similares, tem questões dos livros da bibliografia, que são questões na qual são base para serem retiradas para fazer os exames. Enfim, tem uma vastidão de material importante para você que está aí. Se inscreve no canal, acompanha tudo, ativa o sininho para ficar recebendo os vídeos. E é isso, tá? Até o próximo vídeo.